Shalom, shalom, queridos. Boa noite, shalom. Shalom, meu bispo. Shalom. Shalom a todos que estão entrando. Dá um recado meu para Mila, para Lud. Depois eu vou mandar para ela olhar o WhatsApp dela, tá? Shalom, pastora Cristina. Shalom a todos que estão entrando, que vão acompanhar a gente nessa live. Nós vamos estar falando sobre Goiânia, o que o Eterno está trazendo para nós sobre Goiânia, o que ele vai fazer nesses dias em Goiânia. Nós estamos assim com uma expectativa sobrenatural. Nosso coração tem se movido de forma com muita alegria, né? Temos tido batalhas também, mas a live é para falar de Goiânia, sobre os portais de Goiânia. Eu vou estar com uma convidada especial, vou esperar ela entrar um pouquinho, que é a pastora Ivani Albuquerque. Ela mora em Goiânia. E vamos esperar, né, os nossos seguidores aí entrando aí na live. Tá bom, queridos? E dando shalom a todos. Sejam bem-vindos. Envie o convite para outros irmãos também, não apenas de Goiânia, mas todos que vocês conhecem, né? Esse mover que nós estamos trabalhando nesse tempo, eu e o apóstolo Léo, é um mover de unidade pela nossa nação, pelo Brasil, na verdade, né? A gente tem buscado esse alinhamento norte-sul e Goiânia é uma peça fundamental. Goiânia é uma cidade profética que tem algo muito especial. Vocês vão saber, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão saber. Vamos esperar a pastora Ivani entrar para a gente poder começar a live. Mas queremos pedir ao Senhor que já oramos aqui às 18 horas, lemos uma palavra no portal das 18. Já entregamos essa live ao Senhor, né? Já apresentamos essa live para Ele. Pediu o anjo do Senhor, o anjo da palavra, o anjo da revelação, profético, que esteja trazendo entendimento para todos nós, amém? Estejamos orando também pela nossa nação, pelo Brasil, pela Europa. A gente estava acompanhando a live do apóstolo Léo ontem sobre a Europa e realmente é algo preocupante. Hoje, em Málaga, uma tempestade de areia. Então, assim, nós temos que estar com o nosso coração voltado para as nações, mas com os olhos proféticos. Ó, a pastora Ivani já entrou aí. Entrou, pastora Ivani. Eu vou enviar o convite para ela. Mas, assim, os nossos olhos voltados para o Brasil. Deixa eu ver se eu consigo aqui enviar o convite a ela. Pronto, já entrou ela. Aí ela só tem que me aceitar para a gente poder. Já tá aí! Bem-vinda, pastora Ivani. Pastora Ivani Albuquerque, ó. Estão chegando ainda nossos irmãos, mas eu quero apresentar, né, para vocês. A gente vai orar por essa live, que é uma live muito importante para nós, para a gente falar de Goiânia, dos portais de Goiânia. Queremos estar orando, pedir que o anjo do Senhor, né, que essa live, os irmãos que estão entrando possam enviar o convitezinho, mandar a setinha aqui, tá? Bem-vindo a todos. A nossa amada Ivani Albuquerque, eu conheci ela, é uma pastora em Goiânia, e ela que está nos levando para Curitiba, a nossa escola de CTG Guerreiros, eu e o apóstolo Léo. Deus tocou no coração dessa mulher de uma forma assim sobrenatural para estar nos levando para esse tempo, e é tudo profético. Ela vai falar tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo para a nossa nação, para o Brasil, né? É algo profético.
E o Senhor nos conectou. Já fiz um treinamento das espadas em Goiânia, a convite dela também. Mas eu estou muito feliz, pastor Ivani, de você estar aqui. E a gente vai te ouvir a respeito desses portais. Eu vou estar falando também um pouco, né? Mas eu queria orar antes, tá bom? Amém. De orar para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao anjo do Senhor, o anjo da palavra, o anjo, Senhor, do profético, que traga a revelação, Senhor, de tudo que o Senhor tem para nós, para todas as pessoas que estão chegando para assistir essa live. Senhor, sobre a cidade de Goiânia, uma cidade-chave, Senhor, nesse tempo para a nossa nação. Senhor, que o anjo da palavra, da sabedoria, da revelação, do conhecimento, traga tudo através da tua filha, que o Senhor tem que trazer através dessa live, todo conhecimento, para nós entendermos, Senhor, o que o Senhor está fazendo nesses dias na cidade de Goiânia e como essa cidade, Deus, ela vai reverberar para toda a nação, para todo o nosso país, para todo o Brasil, para as nações da terra. O que o Senhor irá fazer nesses dias ali, para o nome e honra e glória do Cordeiro vivo, que é Yeshua HaMashiach. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto nessa noite. Obrigado pela oportunidade de podermos falar aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, pastora. Pode falar a visão, tudo que o Senhor tem trazido para você. A gente vai ter esse bate-papo aqui. Amém. Né? Como foi que... Shalom, shalom. Eu sou a pastora Ivani, do Ava School, Ministério Reconciliar. Nossa igreja é uma igreja nova, começou há pouco tempo, né? Mas com uma visão talvez um pouco diferente. Porque Ministério Reconciliar com o desenho, reconciliar com o projeto original do que o Senhor tinha para nós desde a glória. Nós perdemos e nos tornamos um antidesenho, né? Muitas vezes, fora do propósito do Senhor. E eu creio, apóstola, que nós somos águas em movimento. Nós falamos sobre águas de Goiânia, sobre esses portais em Goiânia. Goiânia, o nome da nossa cidade já diz, né? Manancial. Então, são mananciais de água, são pontos específicos. E nós, como água em movimento, nós geramos energia naquilo que nós fazemos. Quanto mais a gente se movimenta, assim também são as turbinas, são movimentadas pelas águas para gerar uma energia. É verdade, uau! Que tipo de energia nós estamos gerando nesses dias? Eu creio que esse seminário que o apóstolo está trazendo para nós sobre os portais das 7 pedras. Nós somos portas. Né? A própria palavra nos chama, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não, eu anotei esse próprio texto aqui. Aleluia! Nós somos os portais. Verdade. Agora, eu entendo que nossas fontes em Goiânia já foram desentulhadas, porém estão contaminadas. Isso. Contaminadas. Fala um pouco dessa contaminação, pastora. Shalom, pastora Val. Olha aí o povo de Goiânia chegando, Maiara, Tiago. Pastora Val, saudade. Então, começou mais ou menos há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos, eu tive um sonho. E que me chamou muita atenção. Eu estava na minha casa, já assim, por volta de umas 22, 23 horas. Quando antes de ter o sonho, eu tive uma visão. Eu estava na sala e entrou um cheiro dentro da sala como de uma planta macerada. Um cheiro muito forte, apóstolo. E eu fiquei assim um pouco preocupada. Falei, de onde está entrando? As janelas estavam fechadas, embora eu more em uma chácara, mas estava tudo fechado. Sim. E quando eu comecei a orar, comecei a falar com o Senhor, que cheiro era aquele? E apareceu na parede escrito absinto. Então eu peguei a palavra, fui ler a palavra sobre a estrela, né, que caiu nas águas e contaminou a terça parte das águas. E o Senhor então me levou em sonhos. Então eu fui dormir, tive um sonho com os pontos chaves de Goiânia, as fontes de Goiânia, que nós precisaríamos então fazer um trabalho descontaminando. E eu falando com o Senhor, eu orando ao Senhor, eu falava, Senhor, mas as fontes precisam ser desentulhadas. As fontes de Goiânia, porque eu creio que virá um avivamento de Goiânia. E aí o Senhor falou assim, mas os poços já foram desentulhados.
O problema não são os postos. A partir do momento que você confessou e você creu em mim como seu único Senhor, já foi desentulhado. O problema está na contaminação. As águas estão contaminadas. E eu creio que esse trabalho que os apóstolos estão fazendo hoje sobre essa descontaminação, sabe? Sobre essas fontes, sobre essas portas, saber que portais são esses. Nós sabemos lá em Jó, capítulo 3, né? A partir do verso 5 e 8, fala que Jó, com a sua boca, atraiu o monstro marinho, atraiu o Leviatã. Nós sabemos que quando nós falamos, sai água da nossa boca. Então, que tipo de palavra tem saído? É verdade. E isso, principalmente, tem causado uma grande divisão. Outra coisa, apóstolo, que eu acho muito importante em Goiânia, nós temos um domínio em Goiânia. Quando nós vamos olhar sobre um santo devoto aqui de Goiânia, né, que é o Divino Pai Eterno, o que nós temos ali? Um coração com uma coroa de espinhos. Então, o que eu vejo? Muitas pessoas, muitos profetas, apóstolos que vêm em Goiânia, eles entram em Goiânia, ou eles ferem, ou eles saem feridos. Tem um domínio no ar. Uau, uau. E nós temos também em Goiânia, além desse domínio, nós temos também a Maria Auxiliadora, né? Uma senhora que está auxiliando o filho. Então, a gente vê assim, um domínio muito forte na área jezabélica, né? A rainha aí agindo, né? A rainha através de manipulação, através de palavra pelas costas. E o que eu entendo? O corpo, ele funciona porque todos os órgãos precisam estar em harmonia. Se nós estamos em desarmonia, como é que vai acontecer alguma coisa? Verdade. Como é que vai funcionar? Né? Como que eu vou combater o coração sendo eu os rins? Como é que eu vou combater o pulmão sendo eu o sistema reprodutor? Meu Deus. Nós somos isso. Quando eu olho, apóstola, para a igreja hoje, eu vejo a igreja como cada um sistema. Existem denominações maiores que são sistemas. Existem denominações menores que são apenas órgãos. Mas todos são importantes. Verdade. E a junção, a harmonia de tudo isso vai fazer com que o corpo funcione e trabalhe em harmonia, gerando energia. O que as águas fazem? Gera, né? Elas vão girar ali os geradores, gerar energia, uma energia boa. E o que o nosso corpo gera? Energia. Se a gente for pensar, nós somos um espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Que tipo de energia está saindo de nós nesses dias? Né? Como que as pessoas lá de fora, apóstolo, que não conhecem o Senhor, eles vão conseguir vir para dentro da igreja hoje com tanta divisão, com tanta contenda? O que eu posso gerar? Então, esse para mim é o chamado desse ministério, que é o Abba School, porque é Abba School, escola do Pai. Só se fala do Pai quem é filho. Né? Ah, que lindo, né? Ministério Reconciliar, porque eu sei que eu tenho um chamado aqui na Terra, você tem um chamado, nós temos um chamado, cada um tem o seu chamado. Eu não preciso concorrer com você, você não concorre comigo, nós não concorremos. Meu Deus. Deus, ele é perfeito. Ele fez o chamado, ele fez cada um de nós para encaixar dentro de um perfil. Por que essa concorrência? Por que essa briga? Por que um falando do outro, um criticando o ministério do outro? Eu acho que chegou o tempo de nós darmos as mãos para que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de vida eterna, que sejam palavras que vão gerar, que vão trazer vida, que vão fluir. A palavra do Senhor diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas. De água viva. Essa é o que eu espero desse seminário, sabe? Porque eu sei que o Senhor, através de vocês, estão trazendo um grande esclarecimento em muitas áreas. Eu espero isso. Eu sei, te conheci naquele seminário das espadas. Para mim foi um diferencial, um divisor de águas, a conhecer a respeito das espadas. Conheço o apóstolo Léo de algumas igrejas que ele ministrou aqui em Goiânia. Não o conheço pessoalmente, mas já fui em algumas ministrações dele. Conheço a apóstola Nelma, também ser amiga da Nilza, da Vera. Né? É verdade. E eu sei que nós temos muito para aprender. Eu gostaria muito de aprender mais ainda com vocês nesses dias. Amém? Amém. Glória a Deus.
Então, queridos, a gente vai falar um pouquinho assim, como foi que o Senhor trouxe Goiânia no nosso coração? Como foi que o Pai assim, desvendou Goiânia? E a palavra que eu quero ler e deixar aqui nessa live, que eu vou salvar, porque muita gente me pediu para salvar, uma pastora que está aí, Shalom, ó, tem vários pastores chegando agora, a pastora Tabita do Pará também. Quero ler o Salmo, né, 24, eu tinha deixado já separado mesmo ele para a gente ler, porque é isso que fala, Goiânia é essa porta, viu, amados? Goiânia é essa chave, é o Salmo 24 mesmo, né? E eu achei impressionante que você já falou muitas coisas aqui, porque realmente o alinhamento, ele está vindo, o prumo, ele está descendo na nossa nação, os anjos, né, eles estão alinhando realmente o nosso país. E o Salmo 24, né, ele fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então a gente está falando de águas. Nós começamos falando de Goiânia, é um portal de águas. Vocês vão entender por quê, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas você observa que no início do Salmo ele fala que do Senhor é a terra e que ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então, quando o Senhor nos deu esse encargo apostólico de fazer o alinhamento norte-sul, foi desde a minha vinda para cá, para Curitiba. Foi desde a minha vinda para o sul do Brasil. Quando o Senhor disse assim, diga ao norte, dá e o sul não retenha. Né? Eu vim com esse encargo e eu comecei a buscar o que tu queres dizer, porque eu até falei esses dias aqui no nosso treinamento em Curitiba, que quando eu saí de lá, eu me ajoelhei na casa de uma profeta lá em Belém, os profetas todos rodearam, colocaram as mãos e disseram assim, vamos enviar, né? Naquele tempo, então, a profeta Nelma, eu já tinha sido ungida pastora para o sul do Brasil e a palavra que subiu do Espírito do Senhor foi essa, diga ao norte, dai o sul, não retenha. Então, eu cheguei em Curitiba, à tarde, quando foi à noite, eu fui convidada para uma vigília só de pastores. Quando eu chego na vigília, essa bispa que já está com o Senhor, ela veio na minha direção, tinha uns 15 pastores apenas, e atravessou com o dedo já em riste, assim, diga ao norte, dá, e o sul não retém. Eu, pá. Então eu saí do norte com essa palavra e cheguei no sul, e comecei a buscar, Senhor, o que tu queres dizer com isso? E o Senhor começou a falar para mim que o avivamento no Brasil seria como nos tempos de Noé, que ele abriria as comportas do céu e as comportas do abismo, e que o norte era a comporta do céu e o sul eram as comportas do abismo, mas bem no meio haviam foi a palavra que ele me disse, as barragens, ou barreira, mas foi barragem que ele usou o termo, que não deixavam essas águas se encontrar, né? Então, no final de 2015, não, em 2015, eu fui para os Estados Unidos. E antes de viajar para os Estados Unidos, eu ia fazer um treinamento em Goiânia, não lembro qual foi, que eu já fiz vários lá, né? E eu estava orando pelo treinamento de Goiânia, como a gente sempre ora antes de ir para algum treinamento, a gente começa a buscar do Senhor, e eu vi uma chave de ouro descer do céu, bem grande.
E quando essa chave de ouro entrou, o pai falou assim para mim, filha, você não vai fazer só treinamento em Goiânia, você vai abrir um portal. Eu disse, aí liguei imediatamente para a Nilza, o pai acabou de falar. Ela foi e falou para a apóstola, tem um negócio para a apóstola Sinomar com chave de ouro. Ela falou assim mesmo, eu disse, é mesmo? Ele está ganhou ouro daqui, ouro dali, ele fez uma chave de 7 gramas, 7, tudo, dava 3,777, o peso da chave. E ele já até mandou fazer a chave e tal. Aí ele ficou sabendo disso, nós almoçamos juntos, e nós subimos para o gabinete dele, nós fizemos esse ato profético, abrimos as comportas, né? Que impediam as águas de se encontrarem. E eu viajei para os Estados Unidos, voltei em 2016, e quando voltei dos Estados Unidos, eu estava na minha cozinha, no outro apartamento que eu morava, e todo mês de janeiro tem aquela conferência do clamor profética, que o Ricardo Robortella faz, e ele dizia assim, essa noite, às 3 horas da manhã, o anjo do norte visitou a pastora Lúcia Câmara. E ela não conseguiu mais dormir. Ele disse, vem aqui, pastora Lúcia. E eles, nós temos aqui representante do norte e do sul, falou desse jeito. Vem aqui, apóstolo Luiz Hermínio chamou ele. Isso deve estar gravado na conferência, porque fica, né? E chamou ela. Quando ela chamou, vem aqui contar você mesma, falou para ela. Ela não conseguia andar, de tanta unção que o anjo que tinha visitado, assim, ela não conseguia caminhar até o púlpito. E ela disse, nessa madrugada, o anjo do norte me visitou, o anjo do alinhamento da nação. Olha o que ela falou. Uau. O anjo do alinhamento me visitou e disse que toda barragem que impedia as águas do norte com as águas do sul de se encontrar foram removidas. Gente, eu caí na minha cozinha, gritando. Eu botava o pano de prato na boca e gritava, porque parecia que tinha levado um soco no meu ventre. E eu entendi por que aquele soco foi no ventre, como se o anjo tivesse, porque é do nosso interior, como você já falou, pastor Ivani, que fluirão rios de água azul. E eu sentia que os poços estavam entulhados. Então, esses entulhos, o entulho, ele vem da onde? Ele vem da inveja, do ciúme, da competição, porque invejavam Isaac. Então, os filisteus foram e entulharam os poços para que eles não desfrutassem daquela água. E aí eu fiquei muito impactada com isso. Isso foi 2016. Isso vai fazer 7 anos, né? E eu comecei a perguntar, inclusive, já compartilhei isso com a pastora Ivani, a gente orando sobre o alinhamento norte-sul. Aí foi quando ela disse para mim. Vai fazer 7 anos? Falou, sim, vai fazer 7. Então vai fazer 7 anos e o seminário é dia 7. Eu gosto disso. E 7 pedras. Meu Deus, é maravilhoso. Uau. Eu também gosto. Eu gosto de tudo isso profético que se une. Então, eu começava a perguntar, Deus, eu sei que o teu tempo não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um. A gente vai, faz um ato profético, depois vem outro e faz o mesmo. E o apóstolo Léo me explicava, Nelma, isso é porque precisa haver... o nível tem que ir subindo. Um traz uma medida, o outro outra medida, e tem que alcançar. Tem que encher a taça até ela transbordar. E eu disse, Senhor, cadê o que o Senhor falou, que viria o avivamento? Só que a pastora Ivani, ela trouxe um entendimento de tudo isso. Não existe mais, a barragem já foi rompida, mas as águas estão envenenadas, contaminadas com o absinto. Né? As águas não podem sair. E Goiânia é essa chave principal. Goiânia é o ponto central que para no meio da nação do Brasil, entre o norte e o sul, bem no centro, ela está ali, né? Em Goiás, no estado de Goiás, onde está a capital do Brasil também. Então, toda essa geografia, todos esses lugares proféticos que apontam para algo que vai sair das entranhas
né, da nação, debaixo, aonde o Senhor disse, eu formei a água, eu fundei sobre os mares e os rios. E eu conversei isso com o pastor Henrique Lobo também, quando eu estive lá em Vitória, no Espírito Santo, que ele é especialista em rio, e falando a respeito ali de Caldas Novas, que passa essas águas quentes. Eu me lembrei de Daniel, do profeta Daniel, quando fala do rio de fogo. E isso não é nenhuma novidade para o Brasil, porque o apóstolo Mike Shea já trazia essa visão do Rio do Leão. Há muitos anos ele fala disso. Porém, o rio de fogo que sai do trono de Hashem, ele tem que vir, mas nós somos o canal por onde o rio vai passar. Ele vai sair daqui do meu ventre. E a água que está contaminada são as nossas águas, como você acabou de falar. Quem está desde o início da live, sabe que ela disse que o Senhor revelou, mostrou para ela a estrela chamada Absinta. Ela viu essa estrela. E ela viu as águas contaminadas. E o Senhor deu para ela Goiânia, né, como diz aqui, é manancial de águas. Então, eu fico assim impactada como o Senhor vai formando quebra-cabeça, pastor Ivani, como ele vai montando as peças, trazendo de um, nós não temos tudo. Como você falou, um é o coração, cada um tem um órgãos, um é o braço, outro é o pé, o outro é o cotovelo, mas todos são importantes para que o corpo entre em movimento, como você falou. Eu também creio nisso. Que o reino do Pai é um reino em movimento, e um movimento de águas, um movimento de águas vivas que vão sair do nosso interior. Mas a gente não pode liberar essa água que está sendo liberada para a nossa nação, águas amargas, porque muitos líderes têm subido nos púlpitos, nas plataformas, usando as redes sociais para derramar essas águas envenenadas. Não é só em Goiânia, em todo lugar, está no Brasil todo, né? Então, o Senhor está trazendo pessoas chaves para Goiânia, está conectando para que realmente é em Goiânia que vai ser liberado. Na verdade, Goiânia é uma peça-chave, porque o Senhor fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né? Tem que haver esse encontro, mas elas vão se encontrar onde? No meio? No centro? Elas vão descer do norte e elas vão subir do sul. Então, o Senhor falava para mim também que antes de acontecer isso, tinha que ter um alinhamento. Que alinhamento é esse? Ele fala no profeta Isaías que todos os montes altos seriam rebaixados e todos os vales seriam aterrados. Então, assim, os vales falam de ministérios que não tem nenhum, como é que eu posso dizer? São ministérios pequenos, como o nosso, que não tem renome, não é conhecido no Brasil, não, né? E os que são grandes e altos vão descer e os pequenos vão subir. Eu creio nisso, para que haja para que haja esse caminho para o qual o Rei da Glória possa entrar. Né? Um caminho reto, um caminho que não vai ter elevações, porque os caminhos do Eterno são caminhos de retidão. E nós temos que aprender a andar na retidão, desde o maior ao menor, os pequenos e os grandes. E a gente vê, como você falou aí, que uns estão falando dos outros, né? E eu assim, realmente creio nisso, que a gente precisa limpar a nossa boca, porque sai água, realmente saliva, sai milhares de partículas de saliva da nossa boca, e é água, né? E nós precisamos limpar a nossa boca da Lashon Hará, né? Que a Lashon Hará é muito forte isso, pastor Ivani, sabe? É DNA, né? É DNA que sai da nossa boca. Isso! Uhum. São os códigos que o inimigo está buscando, que a gente está dando para eles. Exatamente. Ele rastreia, pega, usa contra nós, né? Uns contra os outros, e é muito triste isso. Então, a gente está realmente buscando, né? Infelizmente, a gente vê esse tipo de
Isso em todas as áreas, todos os ministérios, a gente vê divisão, problemas, né? Tem acontecido muito isso, de um se levantar e falar do outro, sem temor do Senhor, sem assim pensar, poxa, né? Mas por quê? Porque o inimigo, ele manda uma mensagem de uma imagem invertida nossa, alguma área da nossa vida que realmente não está alinhada, né? E ele pega aquela imagem, inverte, e ele contamina aquela imagem nossa, que tem o nosso DNA, que tem a nossa partícula, né? E ele usa aquilo contra nós. Então, muitas vezes a gente é precipitado no julgar a gente mesmo. Eu mesma falo de mim quantas vezes julguei precipitadamente pessoas, e o Senhor já falou, você é precipitada com a língua, com a boca, você não está julgando segundo o meu coração. Então, a Lashon Hara, ela é comparada com a lepra, e ela vai contaminando todo o corpo. É como a raiz de amargura. A amargura, o absinto, é um veneno que essa rainha é terrível. Esse veneno dessa estrela, que é a Astarote, eu tive uma experiência agora, esses dias de manhã com ela, no Cosmos, quando ela disse, eu sou Star. Né? Com uma voz, eu vi uma nebulosa muito grande nas galáxias, mas ela tinha uma cara de morte, essa nebulosa, e ela falava comigo. Então, a gente tem procurado todas as torres limpar o nosso ventre, limpar a igreja, pedir perdão para o Senhor, né? Que são de toda a nossa imagem invertida, que são os espíritos antagônicos, mas é a nossa imagem mesmo. Nós estamos dando essa unção, esparramando essa unção para que os tronos usem contra nós. E isso tem causado divisão, a gente não consegue se unir, não consegue ver a unção que está no ministério dos outros, a gente não consegue ver isso. Uma das coisas que eu, quando eu estive nos Estados Unidos, que me impactou muito, o povo hispano lá em geral, cubano, colombiano, venezuelano, eles têm muito temor de tocar no manto dos profetas. Eles não abrem a boca para se levar. Eu fiquei muito impactada com isso. Não, você é profeta, já beira até uma coisa um pouco assim exagerada, de querer carregar sua bolsa, de querer... Tem um pouco de exagero, claro que a gente tem que honrar, né? Mas a gente tem que ter... Mas eles têm tanto zelo, pastor Ivani, de não tocar no teu manto, de não ferir você. E eu não vejo isso na minha nação. Infelizmente, eu não vejo. Tá? Não vejo. Pessoas falam de você... Eu falo assim de você, das pessoas que têm autoridade, sem nenhum temor, sabe? Sem nenhum temor de estar ferindo o corpo, né? De estar ferindo as pessoas. É aquilo que você diz, que é espirrar. Que você disse, né? Mas o apóstolo Paulo falou assim, a igreja de Corinto, se eu não me engano, se há divisão entre vós, não é porque sois carnais, aí você vê as obras da carne, contenda, inveja, ciúmes, competições, que são as competições, né, que estão no nosso meio. Então, a gente não tem aquele coração, poxa, pastor Ivani vai fazer uma conferência, de deixar o culto de isso, respeito e temor mesmo, Van. Eu estou indo toda semana no culto da minha igreja. Eu vou me unir com aquele povo ali e trabalhar no reino. Então, a gente ouve muito falar de reino daqui para cá, mas não na prática, infelizmente. Então, a gente... É verdade, aqui matam os profetas e calam os profetas, né? Não que eles também não tenham, tem todas essas questões também, mas eles são um pouco mais maduros nesse ponto de honrar os profetas, de honrar os apóstolos, de honrar os mestres, os evangelistas, os pastores, eles têm esse temor. Isso eu vi muito forte lá, que eu não vejo aqui no Brasil. Vejo sim, não é isso sim, tem as exceções, a gente não pode generalizar, né? Mas nós brasileiros, nós somos muito doentes da alma em relação a ver o ministério do outro crescendo. A gente ainda tem muito essa competição,
Quando a gente diz que não, mas nós, eu falo como corpo em geral, precisamos muito amadurecer. E o propósito desses treinamentos, desse alinhamento norte-sul, desse treinamento em Goiânia, dessa escola, porque, né, Deus tocou no coração da pastora Ivani, escola Abba Pai, né, de quê? É uma escola de pessoas que conhecem a paternidade de Deus. Não é verdade, pastor Ivani? É verdade. Escola Aba Pai e mais alguma coisa aí que você disse também. Reconciliar. Ministério Reconciliar. Isso, é esse ponto, que esse gancho que eu quero pegar. Reconciliar. Nós fomos chamados para o evangelho da reconciliação, mas nós temos sido muito envenenados, sabe? A gente sabe, a palavra do Senhor diz assim, uns plantaram a semente, outros regaram, o Senhor dá o crescimento, mas muitos vão colher, quem vai colher são outros, né? A nossa parte é ajudar no reino. Mas a gente observa que tem pessoas que não têm, como eu posso falar, protocolo. Eles vão passando por cima de tudo e de todos, né? E a gente tem trabalhado para a unidade. A gente, não vou dizer, eu estou trabalhando desde o início. Não, por incrível que pareça, isso começou há pouco tempo. Para esse treinamento de Goiânia, foi que eu me dei conta, assim, desde Belém, desde o norte, lá em Manaus, com a apóstola Márcia, eu comecei a ver que era muito mais do que isso. Era trazer uma unidade que nós não ainda temos no Brasil. Né? Eu, quando estive no México, também foi uma das coisas que me impactaram, foi a unidade daquele povo ali. Eu fiquei muito impactada, e disse, meu Deus, a gente não tem isso no Brasil, a gente precisa, né? E parece que isso é algo inalcançável para a gente, porque uns poucos trabalham para a unidade e outros trabalham destruindo aquilo ali, sujando a imagem dos líderes, né? Sujando a imagem das pessoas, falando coisas que não é verdade. Então, a gente começa a lutar e remar praticamente contra a maré. Mas eu creio que as águas de Goiânia serão curadas. E eu tenho certeza absoluta que a partir de Goiânia virá algo poderoso para a nossa nação, pastor Ivani. Eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto que será um desatar de águas quentes, de águas com fogo para queimar todo esse veneno do absinto de Astarote, esse veneno que amarga, abaçuia as entranhas, né? E que deixa a pessoa ficar, meu Deus, que ela não consegue se alegrar com a vitória do outro irmão, né? Então, eu creio que será queimada pelas águas quentes que correm embaixo dessa cidade. Esse Banal vai explodir. Esse manancial ele vai explodir. Vai subir essas águas e vai nos limpar. É essa a expectativa que eu tenho de Goiânia, né? Esse veneno vai ser removido. Mas olha só, para essa limpeza desse veneno é necessário a unidade, a união. Por isso, nós queremos alcançar o máximo de pessoas. A gente, né, vai fazer online, tem muita gente me procurando, perguntando, e a gente vai estar fazendo online também. E depois eu quero que a pastora coloque o telefone de contato da Gabi, né? O da Gabi que está. Escreva aqui para eu fixar aqui para as pessoas que querem fazer essa inscrição do presencial, para ligar para a Gabi, que é a secretária da pastora Ivani, para a gente poder, né? Para você estar conosco lá no presencial, é do dia 7 a 10 de abril, são 4 dias. Então, 7 pedras, começa no dia 7, né? 7 anos. Então, nada por acaso, né, pastora? Apóstolo, quando eu tive esse sonho, quando eu acordei, veio no meu coração a palavra do Senhor a respeito das águas de Mara. Por quê? Isso. Quando passou as águas de Mara, antes que entrasse na terra de Elim, Deus deu um decreto. Havia um posicionamento, né? As pessoas precisavam entrar em um posicionamento. Então, após esse posicionamento, o Senhor levou a terra de Elim.
Ali tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Uma coisa que você vai achar curioso aqui é que Goiânia tem essas 12 fontes. E o que mais tem em Goiânia são palmeiras. E a senhora falou algo interessante, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Nós entendemos isso que é do ventre. Eu quero te mostrar, só levantar aqui um pouquinho uma câmera. Ah. É o ventre da nação. Goiânia é o ventre da nação. Amém. Olha só, gente, Então, que maravilhoso. quando a gente para olhar aqui, ó, nós estamos aqui. Sim. Esse é o ventre. Porque não é o coração. Muitas Sim. pessoas falam que Goiânia é o coração. Não, ela não é o coração. Ela é o ventre. Aleluia. É daqui que irá fluir. Sim, eu creio. Eu creio. O Mas ventre. O ventre que gera, né? Por isso a nossa luta é muito grande com as rainhas. Porque são as rainhas que vão gerando, né, as iniquidades dentro do corpo do nosso DNA, né? Elas são os tronos, na verdade. Mas a gente vê assim, o comportamento, a transgressão da palavra, mas a figura feminina, né? A gente sabe que no reino espiritual não existe sexo, porém é a figura feminina que a gente está falando de gerar algo para o reino, de realmente ser um útero, de ser um ventre. E Goiânia até aí, eu não sabia. E eu estou procurando aqui sobre a estrela, que eu quero ler também, sobre Absinto, né? Sobre essa estrela que caiu na água e contaminou essas águas, que é um veneno muito a gente, que é aquele fel que a pessoa tem dentro dela, do seu interior, é a amargura, é o que você fala, águas de Mara, né? E a gente não pode de maneira nenhuma. Existem dois tipos, apóstolo, dois tipos de águas. Porque quando a gente pensa nas águas, nós pensamos nas águas em movimento, que são as palavras, que são as palavras pejorativas, que rotulam. Mas existe uma outra água também, e ela é tão nociva quanto essa água em movimento. A água parada, que são os ministérios que estão paralisados. Porque pior do que eu não ajudar é eu não fazer nada. Meu Deus, é isso mesmo. Que tipo de água, né? Nós temos. Isso, todas as duas, elas são terríveis, né? Tanto a água que está envenenada quanto a que está paralisada, que não sai, que é uma água morta, né? Mas o absinto também é um veneno mortal. Uhum. Ele é um veneno mortal, né? E aqui fala do dragão da água, mas não é essa palavra que eu quero. Bem, gente, eu vou ver se eu consigo. Não consigo achar aqui. Mas o que a gente queria falar era isso, dessa importância, né, dos lugares estratégicos. Goiânia está num posicionamento estratégico. Todas as cidades, né, foram também sonhadas pelo Eterno. Né? A nossa nação, cada cidade tem um nome, não é à toa que Goiânia é manancial. Né? Existe realmente decretos, né, do Eterno sobre as cidades. Existem identidades também sobre cada cidade que a gente precisa compreender. Quem trabalha com mapeamento espiritual consegue entender isso. Então, Goiânia, ela é fundamental, ela é estratégica no Brasil, bem no centro, né, do Brasil, no centro-oeste. Por quê? Porque ela vai derramar, né? Derramar essas águas sobre a nação brasileira. E o nosso papel do profeta, os profetas que estão nos assistindo aí, né, nessa live, é exatamente esse, é limpar essas águas de toda amargura, é que não saia mais águas envenenadas. Temos que profetizar águas saradas, águas curadas, né? Porque isso que é o mais importante. Na verdade, não é a barragem já saiu, agora é liberar, dar uma palavra, dar uma ordem, porque eu acredito que o Eterno está colocando ordem na nossa, ordenando as coisas no seu devido lugar.
cada um no seu lugar, né? Eu lembrei de uma palavra muito assim, que você falou para mim, interessante. E foi a mesma palavra que Mardoqueu falou para a rainha Esther. Você me contou um sonho e você disse, e no sonho falava que foi para isso, quem sabe foi para isso que você nasceu. E uma das conversas que eu tive com a pastora Jússi, ela falava, ela tinha algo muito forte em identificar as identidades e o momento profético para o qual aquela pessoa vai, a luz dela vai brilhar e resplandecer, igual como Rainha Esther, né? E uma das tarefas de Astarote é ela não deixa a luz dos filhos de Deus brilhar, ela apaga essa luz, ela tem esse poder de fazer isso. Nós temos uma luz e ela conecta na clipar, que são as cascas da alma, que são os pontos negativos, mas a nossa essência de espírito, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, essa alma ela é cheia de cascas, né? Segundo aí o Midrash, a Torá, que ele chama clipar, e eles, os tronos, sabem obscurecer a nossa luz através dessas cascas. E no momento certo, né? Talvez a gente não consegue, pela falta de um entendimento da cultura hebraica, um momento que a gente vai, essas cascas vão sair, a nossa luz vai brilhar no exato momento para o qual nós nascemos. Aquele desígnio ali, ó. Entendeu? E quando você falou isso, eu fiquei uau, né? Ela tem um entendimento e a maioria de nós não temos, mas talvez a gente não sabe qual é o momento para o que eu nasci. A rainha Esther nasceu para aquele momento ali, para livrar o povo de Israel, né? Da morte. E cada um de nós, todos os profetas, né? Profetas que alinham os propósitos, profetas de nações, apóstolos, evangelistas, mestres, homens e mulheres de business, né? Então, todos nós nascemos com uma missão na Terra. E essa missão, ela vai, no momento que sai toda essa casca, né, o veneno, o absinto de Astarote, ou de Astarte, ou da estrela, que ela tem vários nomes, né? A gente vai poder brilhar e resplandecer a luz do Eterno, a luz de Yeshua aqui na Terra ainda, não é só depois depois da minha morte. Não, não, eu vou iluminar agora, né? Agora. Então, é isso que a gente trabalha com essa ativação do profeta, para ele entender esses caminhos de alinhar o norte e o sul. Então, cada cidade também tem um propósito na Terra. Também Manaus tem fontes, Manaus também tem 7 fontes. Belém, porque lá no norte que existe o maior rio fluvial do mundo, é o Rio Amazonas. E aqui no sul, a maior catarata, a Catarata do Iguaçu. Então, isso mostra que o pai está usando cada um com a sua identidade, pastor. É com a sua identidade. Né? Então, a sua identidade, naquele momento certo, a sua luz, ela vai fazer assim, vai sair a clipar, e vai brilhar, e vai abrir, e todos vão ver a glória do Eterno na sua vida, na vida de cada um que está ali, né? Pelejando, batalhando, aquele momento chave, aquele clímax, né? Então, enquanto nós estivermos aqui na Terra, muitos já cumpriram sua missão, já foram para a glória. Muitas pessoas, apóstolos, né? Muitas pessoas queridas que nós conhecemos, cumpriram, já foram, mas nós estamos aqui. Então, nós temos ainda muita coisa para trazer, a gente ainda tem muitas conexões para fazer, muitas pessoas para alinhar, né? Então, essa unção do alinhamento norte-sul que passa no meio de Goiânia, que passa bem nessa terra, que tem águas quentes embaixo. Não é à toa que ela tem aquelas águas quentes. O que aquelas águas fazem? Já tive ali em Caldação. Elas relaxam, né? Elas purificam. Elas têm um... Como é que fala o nome?
Termais? capacidade de... Hã? Cura. Águas termais Sim, para cura? termais curativas, né? E de tantas outras qualidades que essa água tem. E não é nada comparada às águas do trono do Senhor, mas é tudo que tem na terra é para a gente, é uma sombra pequenininha, né? Mas é uma sombra, só para que a nossa mente limitada possa entender. Então, o nosso papel é liberar essas águas do norte, do sul, do centro de Goiânia, né, para que a gente possa limpar, começando a limpeza em nós mesmos, não deixar, né? Pastora Tabita está falando, eis-me aqui, papai, amém, né, para que a gente possa liberar do nosso interior águas limpas, e não águas contaminadas com o fel do absinto, não. Isso a gente não quer, a gente quer liberar águas limpas, águas vivas, onde essa água passar, esse rio passar, vai haver cura. É como você falou, o que tem lá em Goiânia? Ou fere ou sai ferido. Nós não queremos mais ouvir isso, pastor Ivani, porque lá em Belém é a mesma coisa. Isso! A Maria está falando aqui e vai limpar o ventre do Brasil do absinto. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio nisso. Nós estamos indo com essa expectativa, com esse coração. A gente não trabalha para o nosso ministério, nós trabalhamos para o reino. Eu tenho essa visão há muitos anos, desde que eu estava na minha cidade, na Igreja Batista ali. Eu sempre tive visão de reino. E a gente não trabalha, né, para o nosso ministério, a gente trabalha para a nossa nação, para as nações da terra, né? E eu conheço a pastora Ivani, sei que ela também trabalha forte com intercessão, com a visão profética, orando pelo Brasil e pelas nações da terra também, né? O nosso alvo é esse, porque se o Brasil, se não, ele vai alimentar as nações, ele vai enviar sustento para as nações, ele vai enviar profetas, ele vai enviar apóstolos, ele vai enviar alimento. Nós não podemos dar um alimento podre e nem enviar pessoas amargas, porque cada um produz segundo a sua espécie, né, pastor Ivani? Queria que você falasse mais um pouquinho aí a respeito dessa cidade. Eu amo Goiânia, tão maravilhosa, né? Que é uma cidade que eu sei que você já fez muitos atos proféticos também em Goiânia, né? Falasse um pouquinho mais para quem não é de Goiânia, para quem é de Goiânia, amém, que já conhece, mas para quem não é, assim, né? A gente sabe. Fala um pouco dessas fontes, desses lugares que Deus falou para você. Depois eu quero falar das 12 portas também. Você falar das 12 fontes. Então, Goiânia, como nós falamos, é um lugar muito importante, porque nós sabemos que pela logística comercial, muitas coisas vêm para Goiânia para sair daqui para outros lugares, né? Então, nós vemos assim que flui muito a parte comercial, logística. Imagine, então, no plano espiritual e também no plano emocional, né? Verdade. É uma cidade temperada, né? Nem muita chuva, nem muita seca, ela é bem diferente. E isso traz muito para o nosso sistema reprodutor, né? A gente vai olhar o sistema reprodutor da mulher, a irrigação, ali a parte hormonal. Nós vemos então como a madre do Brasil, a barriga ali a parte ali do nosso ventre que vai gerar muitas coisas. Agora, o que nós precisamos entender é que se os nossos hormônios estiverem desajustados, nós sabemos que os nossos hormônios eles são modificados pelo fruto do meio. A única coisa que o mundo exterior pode tocar em nós é na parte hormonal. Então, se os meus hormônios são modificados pelo fruto do meio, isso vai interferir em uma gestação, tornando uma esterilidade. Nós sabemos sobre isso, né? O que nós precisamos entender agora? Eu vejo assim uma oportunidade desse seminário vindo para Goiânia para um treinamento de guerreiros. Há muito mais coisas sobre o nosso corpo que nós não entendemos, mas as trevas sabem. As trevas têm trabalhado em nível de genética. As trevas têm pesquisado e têm mergulhado profundo. Você vê aí os formatos que estão trabalhando em parte de energizações, né? Verdade. Então, são muito profundos. E o que nós precisamos saber?
conhecer primeiro o nosso corpo, esses portais estabelecidos, porque biblicamente eu sei que você vai falar sobre eles, sobre muitas coisas que Sim, nós não sabemos. Como o próprio Salmo 24 diz, sim, levantai, ó portas. Aonde é a porta? O que eu acho curioso, apóstolo, é que o Senhor, ele disse que ele escondeu a eternidade onde? Dentro do coração dentro. do homem. Não é Sim, fora, é dentro de nós. Mas o que nós verdade. sabemos através de nós? Satanás, ele não olha para nós como simplesmente um veículo, não, ele olha para nós como um portal. Nós somos o Sim, portal. sim, Mas nós não conhecemos os códigos do portal, nós não conhecemos como abre, como fecha, nós não conhecemos. Mas as trevas conhecem, tem trabalhado profundamente. Então, verdade. quando nós olhamos para Goiânia, essas portas, porque as fontes para mim são portas abertas, portas que vão jorrar, e o inimigo ele tem trabalhado. Se a gente vai estudar as linhas leis, as Sim, linhas leis elas vão passar por Moçambique, que eu te falei, né? sim, Goiás sim, Velho, passa por Goiânia e vai para Brasília, porque Brasília, a gente sabe que ela foi fundamentada em sim, cima de cristais. Olha a sim, energia sendo trabalhada. Por que que passa por sim. Moçambique? Porque tem ali a Serra Dourada. Da Serra Dourada, aquelas linhas Olha, leis passam por Goiânia, porque Goiânia é água. Então, aquela energia, ela vem aqui, se empodera aqui nas turbinas de uau, Goiânia, uau. gera, e agora ela é canalizada para Brasília, porque Brasília, os cristais estão ali preparados para Sim, refletir para a nação. Vê o verdade. caminho, a É, prudência das trevas. Mas é, nós é não, isso. nós achamos que nós temos que guerrear um contra os outros. As trevas não guerreiam contra si, mas o povo Uhum. de Deus tem guerreado. Então, eu como um poço, você como um poço, nós precisamos agora trabalhar. Eu não posso, apóstola, mudar o Brasil. Eu não posso mudar Goiânia, mas eu posso mudar a mim. É Eu verdade, é posso isso mesmo. mudar as pessoas que eu estou treinando. E eu vejo vocês hoje vindo para Goiânia com um treinamento específico de guerra. Quem se alista no treinamento de guerra? Alguém que não está doente, que não está ferido, que não está dodói, que não tem mimimi. É Porque esse verdade. precisa ser curado, esse precisa ir É, para o hospital. Quem que se é, alista num treinamento de guerra? Porque nós não temos que olhar para as coisas aqui da terra, nós subimos. Eu gosto muito de ouvir a pastora Nilza, ela fala, pastora, nós temos que subir, porque é aqui, ó, é aqui que nós vamos guerrear, é, não é aqui na terra, não. Sobe diante isso do mesmo. Pai para a É gente ver o isso que mesmo. Deus está falando, o que o É Senhor isso. está falando. Eu não quero saber quem A, B ou C está falando. Eu quero saber o que o Senhor está Isso falando. mesmo. Isso Qual é a mesmo. estratégia de guerra que ele está trazendo? Eu vejo como uma estratégia de guerra que vocês estão trazendo para Goiânia. Vocês vão só Sim, trazer? Não, vocês também vão levar. Porque assim, sim, a espada claro. conta dos dois lados. Não é? Verdade. Com certeza. A gente, todo lugar que vai, leva um aprendizado, né? E é isso mesmo. A gente tem que subir. É isso que o apóstolo Léo tem falado. Nós não podemos ficar na. A guerra a nível solo, ela mudou, não é mais esse nível solo, Uhum, né? Agora nós temos que nos elevar acima dos tronos, temos que uhum, estar assentados acima de todo principado, de toda potestade. Mas muitas vezes a nossa alma nos puxa para baixo. E uma das uhum, coisas interessantes que você tocou no ponto principal, você tocou numa área que eu estou passando muita batalha agora em relação à área hormonal. E eu lembrei que o Senhor falou assim para mim: tudo que acontecer no teu corpo reflete para a igreja, até a cor da roupa que você veste. Uma vez o uhum. Senhor falou para você é uma pessoa profética, você é profeta de ofício. E realmente eu tinha esquecido nesse tempo agora, né? Então, quando eu me vejo em desequilíbrio, muitas vezes hormonal, eu fui fazer exames e o meu médico disse: sua tireoide está oscilando. Mas ela não saiu, mas ela está querendo. Então, o que a gente procura? A gente procura dormir melhor, mudar a alimentação, fazer exercício, para entrar no equilíbrio. E Uhum. é isso que você disse. Os tronos, ele conhecem as nossas fraquezas, eles trabalham com frequências, né? Eles não trabalham aqui embaixo, a nível solo, eles trabalham a nível de segundo céu, por isso nós precisamos subir acima deles. Só que quando a gente vai subir, a gente vai sentir aquela resistência deles para não deixar a gente romper, principalmente se a gente tiver
de baixo vibrando na mesma frequência que eles vibram. A gente não vai conseguir. Nós vamos sempre ter problemas, né? E as águas contaminadas, eu acredito, sabe, pastor Ivani, que está sendo o maior problema da igreja agora. São essas águas amargas. Eu acredito isso mesmo, porque em todo lugar, né, a gente precisa limpar realmente esse ventre, porque além de ser daí que vai sair as águas, é aí que está o nosso código das memórias. É no nosso interior, nas nossas entranhas, né? E muitos, além de estar o veneno de Astarote, ainda está com o poço entulhado. Então, precisa desentulhar. Precisa ter o trabalho de desentulhar o poço, né? Para que as águas venham a fluir. E olha, cada cidade da nossa nação, Rio de Janeiro é muito importante, Brasília, né? Bahia é importantíssimo. Cada cidade, como eu falei, tem uma identidade. Belém, Casa do Pão, né? Terra do Pão, né? Já houve um avivamento lá que rodou o Brasil todo, né? Com Daniel Berg e com Navingre, quando eles chegaram de navio e desceram naquelas águas, olha aí, né? Vieram pelas águas e liberaram o movimento do Pentecoste, mas na verdade nem era conhecido assim, isso já foi anos depois, mas eles ativaram os dons que estavam parados. E o propósito do Brasil, eu creio no avivamento que virá, é a gente alinhar o povo dentro dessa unidade dos princípios do reino, das mitzvot mesmo, cumprir, viver as mitzvot, os mandamentos da Torá, voltar, né, a praticar, para que a gente possa estar em alinhamento, para que a gente possa estar em unidade, deixar de lado as picuinhas, deixar de lado os mimimi, né? Deixar de lado todas essas coisas aradas que impede a gente de correr a carreira que nos está proposta, né? Como fala lá no livro de Hebreus. Então, o propósito nosso é esse, é equipar os guerreiros, é alinhar, né, os guerreiros, trazer um alinhamento de guerra, realmente... que tempo nós estamos vivendo agora? Ó, a Manine entrou aí, nossa amiga Vera. Shalom, maninha. Mas também, além de tudo isso, é nos limpar, é trabalhar numa purificação, é entender que a gente não está mais nível solo, as guerras mudaram e muito, principalmente depois do Covid aí. Mudou, é outro panorama, é outra configuração. E muitos guerreiros ainda não entenderam isso, estão querendo ficar naquele nível solo ali, sabe, expulsando, a gente expulsa, demônio expulsa, se tiver, tem que expulsar. Esse dia mesmo eu tive visitando, tive que expulsar, mas nós que já estamos na caminhada, nós não podemos estar nível solo, nós temos que subir para o trono, né? E fazer essa limpeza, essa purificação do nosso espírito humano, para tirar todas essas conexões, esses contatos, essa imagem nossa invertida, né? Que os tronos espelham essa imagem para todo mundo, todo lugar que a gente vai. Espelham uma imagem que não é real nossa, porque ele é especialista, ele é ilusionista de criar uma imagem que não é. Porque quem conhece a verdadeira luz da pastora Ivani é o Eterno que criou. Né? Mas existe uma palavra que diz assim, que se os teus olhos forem bons, que os olhos é espelho da alma, todo o teu corpo será. Então, uma das coisas que a gente observa a luz das pessoas é pelos olhos. Alguns têm dom, conseguem ver o brilho, né, de luz que há no espírito, porque é isso que a gente vai ensinar. Como alinhar esses 7 portais para poder resplandecer a glória, para que brilhe todas as pedras ali. É o alinhamento, né, dos 7 selos do Cordeiro. Porém, se nós vermos as 7 pedras, mais os nossos 5 sentidos, são 12 portas. São as 12 portas. Então, nós somos exatamente a Jerusalém Celestial, que são 12 portas. Nós temos 12 portais. E nós temos que cuidar com esses 12 portais, né? Porque são 5 externos e 5 internos.
que são os nossos órgãos, né? E a gente tem que estar constantemente nos limpando do lixo que acumula nas portas, inclusive uma das portas de Jerusalém, a porta do monturo. Então, a gente tem que limpar essa porta do monturo. Não pode deixar. Por quê? Porque a gente observa que existem os espíritos imundos que se alimentam do lixo que nós produzimos. Né? Então, o que é o lixo? É a raiva, é o aborrecimento, é a inveja, é o ciúme, é a contenda, é a gritaria, é todas essas obras da carne que a gente vai acumulando, acumulando da alma e forma material, e esses espíritos vêm, trabalham com esse material, recicla ele, tá? Pega esse lixo, recicla e faz uma arma para nos destruir. Então, a gente aprende a estar limpando. Isso eu vivi com a pastora Nilza, orando por um apóstolo, por um profeta, que ele estava num nível de guerra altíssimo, e nós orávamos, ela disse assim, temos que orar por ele, ok. Olha, o Neise está aí, Shalom, Ney, beijo para o nosso povo do norte ali. E eu lembro que uma das vezes que nós oramos, eu vi um anjo, pastor Ivani, com uma pá de ouro. E ele juntava toda a cinza e levava. Eu disse, e o Senhor falou, filhas, vocês têm que recolher o lixo dessa guerra que vocês estão fazendo todo dia. Eu aprendi isso, pode perguntar para ela, ela é minha testemunha. Nós começamos a... Ele disse que o lixo que queimava das guerras, das orações que nós... Porque quando nós estamos orando, nós estamos queimando. Fazendo incêndio. A fumaça sobe. Então, onde tem fumaça, há fogo. Nós estamos queimando. E desse... Ele disse que era tão contaminado que nós não poderíamos tocar naquilo ali. Não poderíamos tocar, que nós iríamos nos contaminar. Então, muitas vezes, a gente entra em guerra, né? Ai, vocês são demais, são lindos. Bebe. A apóstola Márcia vai estar aqui em Curitiba com a gente. E eu fiquei assim impactada. Eu disse, Senhor, a cinza é tão venenosa que ela vai nos contaminar. Ele disse, então vocês precisam limpar com a pá de ouro e com a vassoura de ouro. E nós começamos a partir daquele dia. Limpar. E quando você vai estudar tabernáculo, o que você observa que o sacerdote faz? Quando ele termina ainda mais estudando as paraxá e as paraxotes, a gente observa, agora mesmo em Levítico, que queima, move para cima, move para o lado. O que os sacerdotes faziam? Eles recolhiam toda aquela cinza e levavam para fora do arraial. Fora do arraial. Não podia ficar aonde eles estavam, onde estava habitando. Moravam em tendas, mas aquela cinza não podia ficar ali. Algum deles, que eram os levitas, que limpavam todo o acampamento, tinham que pegar toda aquela cinza, daqueles animais queimados. E esses animais queimados, o apóstolo Léo fala, é a nossa natureza bestial, caída, né? São a nossa natureza que é queimar. Quando estamos orando, arabaçou e queimando, a natureza animal está sendo queimada, mas ela é tão contaminada que ela não pode permanecer ali. Porque senão Fênix, aí o senhor falou para mim nesse dia que eu orava com Nilza, Fênix, ela vem e ela ressurge das cinzas. É uma rainha, é Lilith, né? Então, a gente precisa aprender a se limpar. E é isso que a gente vai fazer, vai limpar. A gente está falando de limpeza da água, purificação nossa, para a gente não se contaminar, né? Isso, retirar as cinzas, pedir ao nosso anjo, quando a gente termina de orar, todas as torres aqui que nós fazemos, que terminamos de orar, que a gente termina de queimar, de passar pela purificação, das 21 unções do peço, sempre, Senhor, né? Que o meu anjo, eu tenho um anjo pessoal, que ele leve para o lugar de purificação, fora do arraial, fora da minha casa, do meu ministério, dos meus relacionamentos, porque essas cinzas, elas vão até, pastor Ivani, afetar a nossa saúde física. E essa cinza,
né? Tem vários tipos de cinza, não é só de queimar. Tem a cinza que Leviatã expele para que e que Astarote também joga em cima de nós, que é para cobrir o nosso brilho, né? Que eu falei há pouco. Então a cinza, o que é que ela faz? Se você tem uma pedra preciosa, mas ela está coberta de cinza, ela não vai brilhar. Né? Então, esse polimento, essa limpeza que nós estamos, de tudo, o principal objetivo nosso é a limpeza, é que essas águas sejam limpas, que os guerreiros sejam limpos, né? Que os profetas, os apóstolos, porque o que acontece é que muitos apóstolos chegam num patamar que eles não ouvem mais ninguém, eles não param para ouvir, para escutar ninguém mais. Eles se colocam num pedestal tão alto, tão alto, tão alto, que ninguém consegue mais ter acesso e falar com eles e falar as coisas que eles precisam ouvir, né? Apóstolo, essa atmosfera que nós estamos vivendo hoje, ela não parece muito a quebra do último mandamento, que é a cobiça? Porque hoje nós estamos vendo assim, principalmente por causa das redes sociais, as pessoas têm vivido a vida dos outros, desejado a vida dos outros e deixado as suas vidas. Então, agora eu desejo o ministério do outro, eu não vou viver o meu. Eu desejo o brilho do outro, porque eu não acho que o meu é o suficiente. A gente vê, assim, uma atmosfera desse último mandamento sendo quebrado, né? Exatamente. Olha, que a irmã está falando aqui, exatamente isso mesmo. Eu creio, eu acredito sim. Esse e outros também, né? Porque eu acredito que tudo isso... às vezes eu fico pensando, será que isso é falta de identidade? Porque quando uma pessoa está buscando a sua identidade, ok, a gente até entende que ela não tem um nível de maturidade, mas quando a gente vê apóstolos fazendo isso, que não era mais... né? Olha só, por conta disso, dessa cobiça, eu começo a querer me parecer com tantas pessoas. Você concorda que eu perdi a minha identidade? Eu quero um pouco Exatamente. desse, um pouco daquele, um pouco do outro. Quem eu sou? Porque nós devemos buscar realmente o Pai para Né? saber, né, o que eu tenho que fazer no meu ministério. Eu não vou copiar o nome do ministério. Com certeza o Pai falou, olha, eu quero Abba Pai, falou para você, falou, confirmou no coração da tua liderança, das pessoas que estão caminhando contigo aí. E você tem uma identidade que o Pai te deu e que as pessoas reconhecem. Não é verdade? Todo mundo de mídia sabe que a identidade visual é aquele tipo de letra que aquela marca tem. E todo mundo vai ver Coca-Cola. Ainda que seja escrito outro nome, mas com aquela letra, todo mundo sabe a identidade visual da Coca-Cola. Assim, nós temos, cada um, uma identidade. E quando realmente a gente quer aparecer, copiar, pega daqui, pega dali, pega do outro lado, não que a gente não tipo assim, como dizem no mundo, copia, mas não faz igual, né? Você pode falar, né? As espadas, eu vou falar de mim agora, as espadas não é da apóstola, não é da Nelma, não é da pastora Nelma. As espadas são do Senhor, mas é como o meu apóstolo fala, mas pelo menos dá o crédito. Dá o crédito, né? Por que veio, né? Então, fala, né? Isso não vai custar nada, mas não, as pessoas começam a ensinar de espada, começam a pegar aqui dali do outro, sabe? Por exemplo, se a gente falar de trono, quem foi que trouxe esse entendimento de trono para o Brasil? Foi Davi Rebolo, não adianta dizer, porque antes disso... É verdade. Vamos dar honra que merece honra, gente. É verdade. Uai. Ninguém. Eu lembro que eu trabalhava dando treinamento, eu falava das 4 hierarquias. Eu tenho apostila aí antiga minha. As 4 eram principal, potestade, dominadora, ananás. E falta um. Mas sempre teve lá em Colossenses escrito, o trono sempre teve ali escrito. A gente que não via. Aí ele vem e traz os tronos. Ele mostra, né? Algo, mas desencadeou tantas outras coisas. Cada um foi buscando mais revelação, né? Então, a experiência de cada um teve uma experiência. A minha experiência com as espadas é por causa da minha paraxá, que é Pinchas. A minha paraxá é Pinchas. No dia que eu nasci, a minha identidade está ligada à espada. Porque Pinchas, ele pegou a espada e matou aquele príncipe
né? Hebreu que estava tendo relacionamento sexual com a midianita na tenda dele. E ali o Eterno parou a praga que estava destruindo Israel. Para quem não sabe, Pinchas é Finéias, né? Então, a minha paraxá é essa. Então, olha como é forte, trazendo uma identidade, né? Por isso que a gente está voltando, aí Diana estava aí, ela também sabe, já conhece das paraxás há muitos anos, né? Aprendeu com a pastora Júlia. E nós estamos voltando a esses caminhos para firmar nossa identidade, quem nós somos, não precisa copiar. Isso eu aprendi lá na época, quando começou o movimento de adoração no Brasil, eu comecei a ver nas igrejas, pastor Ivani, que todo mundo copiava na Paula Valadão. Mesmo jeito de dançar, de cantar, eu disse, não, gente. Aí o Senhor começou a falar para mim, porque a criança, ela imita o adulto, ela não tem identidade, começa a imitar. Mas quando você já tem a sua identidade formada, você não precisa imitar ninguém mais, né? Então, assim, a gente foi por tantos caminhos, né? Mas, voltando a Goiânia, eu acredito na identidade dessa cidade, que o Senhor colocou estrategicamente, geograficamente no centro da nação, né? Num estado que é de tanta importância. E eu acho muito interessante isso, porque Goiânia libera a questão da música também, das artes, né? Então, Goiânia tem ela é uma cidade profética. Eu lembro que o meu filho Yuri foi para Goiânia com 14 anos, numa caravana na nossa igreja batista, lá em Belém, para fazer e todos os jovens da nossa igreja foram. Né? Parece que foi 2 ônibus lotados na época, porque Goiânia ela flui dentro desse profético. Então, ela tem uma semente, ela tem um legado nisso aí. Ela tem um legado nisso. Na questão apostólica também. Muitos apóstolos foram ungidos bem cedo em Goiânia. Então, ela é uma cidade que ela é um referencial também para o Brasil. Como você falou, vai primeiro para lá para depois ser distribuída. É igual Curitiba. Curitiba, ela também... As empresas vêm para cá para testar aqui. E se aprovar aqui, aí eles lançam no Brasil. Porque o curitibano é muito exigente, né? Então, assim, as águas do norte vão se encontrar com as águas do sul, mais limpas, não mais envenenadas, não é verdade, pastor Ivani? É isso que a gente quer, essa é a nossa oração, né? E a gente vai fazer. Aqui não caiu nada, aqui tá tranquilo, deve ter se foi a sua coisa que caiu, aqui não caiu nada, tá tudo bem aqui na nossa transmissão, né? Então, assim, é uma irmã que está falando, caiu só a sua. Entra e sai, querido, que volta para você, tá? Então, assim, nós temos, assim, uma expectativa, porque, na verdade, não é algo isolado, pastor Ivani. O que nós estamos fazendo é algo com toda a nação, né? É algo que está movendo a nação. Então, assim, nós não fazemos a nossa agenda. O Senhor é quem faz. Então, quando Ele colocou no seu coração o desejo dessa escola ir para Goiânia, na escola ABA, né? Que a gente mudou o endereço, mas a equipe vai ser a mesma. Nós não vamos mudar, a equipe vai a mesma, só mudamos o endereço por causa de logística, mas é a pastora Ivani responsável em Goiânia e nós somos responsáveis aqui no Sul. Não vai mudar nada. O Deus moveu o coração dela e nos conectou com o apóstolo Léo, para a gente poder estar aí, liberando isso, né? Limpando essas águas, trazendo esse entendimento, né, para o povo de Goiânia, os que vão estar acompanhando online a gente. Você que não é de Goiânia, vou aproveitar já que eu estou me lembrando, e convido você para fazer sua inscrição online, lá no Facebook do CTG Guerreiro, ali tem um link, entre, tá? O valor do investimento é R$100, tanto do presencial quanto online, né? É um preço bem acessível, você pode pagar de 2 vezes no cartão ou no boleto, tá lá várias formas de pagamento, para você acompanhar ali ao vivo, se você puder, ou depois, se você não tiver tempo, estiver trabalhando, será apenas à noite. Vai começar em Goiânia, quinta-feira à noite.
às 19 horas, sexta-feira à noite, sábado pela manhã. Queria que a pastora falasse sobre esse café de pastores, para os que estão nos ouvindo, pastor Ivani, esse café de pastores em Goiânia. Então, vai acontecer na nossa igreja, né, no Aba School, Ministério Reconciliar, o café da manhã da APL. São Associação de Pastores e Líderes do Estado de Goiás. Vai acontecer por volta de 8h30 da manhã. Estaremos reunidos para um café, para um bate-papo. E eu acho isso muito importante porque nós estamos falando sobre o corpo, né? Se o corpo não se unir, como vai funcionar? Se os órgãos não se unirem, como é que nós vamos nos movimentar? E esse café é justamente para isso. Ele é ministérios diferentes se unindo com o mesmo propósito, o reino de Deus, trazer o reino de Deus, buscar o reino de Deus. Independe de qual ministério que você é, nós podemos sentar porque nós vamos morar com Ele. Nós vamos para a glória, vamos voltar para casa. Aleluia. E se nós não alinharmos aqui na terra, como nós vamos morar lá? Então, o intuito desse café é isso, uma aliança entre os irmãos, para que um possa ajudar o outro. Um ministério grande, um ministério pequeno. E a senhora falou algo, apóstolo, que eu achei tremendo. Porque eu vejo muitos dizerem que nesses últimos dias, muitos ministérios grandiosos irão cair. Não, eles não vão cair, eles vão descer, enquanto os pequenos vão subir, mas é para alinhar. Exatamente. Não é para destruição, é alinhamento, não. Porque os planos de Deus são mais altos que os nossos. Isso. Planos. Não, sabe? O reino de Deus não tem destruição, né? Não. Deus não destrói. Nós somos transformados de glória em glória. É isso que você é, o descer para se alinhar, né? Esperar o que está crescendo, alcançar uma estatura de varão perfeito, para que haja um caminho alinhado para que o Rei da Glória venha, né? Esse é o nosso desejo. Então, nós estaremos no sábado, a partir das 8h30, no Ministério. Vai servir um café da manhã para nós, para esse tempo. Vai ter uma palavra muito boa, o apóstolo Léo vai ministrar uma palavra lá, isso, né? E também para a gente se conhecer. Vão ser muitos pastores, né, que nós não conhecemos, pastores de Goiânia mesmo. Vai ser um tempo muito bom para a gente sentar, conversar, tomar um café. Eu acho que isso será especial. Eu também acho, Eu achei maravilhoso, né? Achei, meu Deus, que coisa linda. É isso mesmo que a gente deseja, é essa unidade dos pastores, né? É estar junto, compartilhando do reino, e esse alinhamento aí mesmo, é esperar, né? Eu chegar naquele, estou aqui em cima, inatingível. Não. O Senhor vai fazer descer na humildade, né? Para a gente poder, todo mundo, falar a mesma linguagem. Apóstolo, a gente precisa descer na estatura de filho, né? Exatamente. A estatura de filho. Exatamente. Não tem filho maior, não tem filho menor. Tem filho. É aqui que nós temos que estar. Isso, né? É verdade. Estar no colo do Pai, né? Buscar esse amor, essa paternidade para curar essas águas amargas, né? Porque eu acredito mesmo que essa água amarga, ela veio da falta de paternidade mesmo, verdade. Sabe? Vem disso. Porque o nosso país, a gente sabe disso, a gente não vai falar disso aqui, a maioria já conhece, que o Brasil tem uma marca muito forte das rainhas, e elas estão aí construindo monumentos gigantescos, né? A gente não pode nem falar muito aqui, porque tem o algoritmo vai derrubando, eu não sei nem se eu já falei, porque eu não sou muito ligada nisso, mas às vezes a gente quer salvar a live e não dá, porque... Mas a gente sabe, né, que tem lá na Aparé, né, ali estão construindo uma maior que a do Cristo Redentor. Então, são lugares que também são marcadores, né, de linhas, leis que se conectam. E é muito forte essa questão das rainhas no Brasil. Então, as rainhas, elas apagam totalmente a figura do pai, da paternidade, né? Para que exatamente os lares sejam desajustados. E aí isso vai para onde? Isso vai para dentro da igreja também. Isso também vai para dentro da igreja. E aí quem é ferido vai ferir, né? Em vez dele curar, ele vai ferir. Então a gente tem também que trabalhar muito isso. São muitas coisas que
né, que a gente precisa trabalhar, mas o principal que eu acredito desse alinhamento, norte e sul, são as águas, né? Não é, eu não estou falando de obelisco, não. É outra coisa que eu não posso falar aqui. Mas aqui, né, quando fala do Salmo 24, que fala que ele estabeleceu em cima das águas e dos rios. Então, a força, né? Nós temos 70% de água do nosso corpo, exatamente, matriarcado. É isso aí. Né? Então, muita coisa, né? Goiânia também tem, Curitiba, todas as cidades do Brasil têm a força das rainhas dos céus, né? E a gente precisa trabalhar muito isso dentro das igrejas, né? Trabalhar essa força delas, que elas vêm muito... Elas vêm mascaradas, elas vêm escondidas dentro de uma figura de mãe, de maternidade, de amorzinho, não sei o que na verdade não é nada disso. Elas vão conectando, mas na verdade são como a Jezabel, manipuladoras, dominadoras, né? Querem controlar tudo. E a gente muitas vezes cai nisso, né? Cai nesse sistema jezabélico, como diz a Nilza, jezabélico. Né? E a gente quer realmente a unidade. Isso aí de protetora, verdade, Diana, protetora e tantos outros adjetivos que a gente poderia dar aqui, né? Mas que não é esse o nosso foco de falar delas, o nosso foco é trabalhar com essas águas, né? Mas que elas influenciam, porque aqui envenenou as águas, a terça parte da água da terra foi Astarote. Está, a estrela, o absinto é uma estrela. O brilho dela, né? E a gente tem que estar muito atento para isso, muito atento, porque nós podemos cair, sim, podemos cair nesse erro, podemos cair nesse brilho falso, nesse fulgor dela, nessa falsa luz dela, podemos, a gente também tem erros, não somos perfeitas, né? Temos problemas, temos deficiências, estamos também aprendendo, estamos na purificação, né? Como diz a Rosa, estamos nos purificando, é um tempo de muita purificação. Fala no profeta Daniel, é algo que eu estou vivendo muito, muito, muito forte na minha vida, é exatamente isso que fala o profeta Daniel, é o que eu tenho vivido, eu tenho caído muitas vezes, né? Mas é para nos limpar, né? Para realmente passar pela purificação, que fala aqui do Rio de Fogo, né? É aqui no 10, que eu acho, se eu não me engano. Não, é no 11 que diz assim, 11:35, e alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda num tempo determinado. Eu acredito que nós estamos nesse tempo do fim. Então, muitos sábios, olha, os sábios são homens que alcançaram uma elevação, né, da alma, eles alcançaram um nível de transparência, passaram tanto pelo fogo, foram tanto provados, que eles alcançaram uma sabedoria, né, para estar ali, né, no trono de Hashem ali, e que dá conselhos, que sai essa palavra, não sai mais contaminada, mas já sai uma palavra, uma água limpa que sai da sua boca. Mas até eles cairão, diz aqui, para serem provados, purificados e embranquecidos. São 3 níveis. A prova, a purificação, e depois vem o que vai ser embranquecido, que é as nossas roupas, que são os atos de justiça do santo, que é o ser um tzadik, um justo. Nossas roupas serão alvas, né? Então, nós temos que lavar e nos purificar. Então, tudo isso está falando do mesmo contexto de água, de limpeza, né? Ele fala ali também, Miqueias, da potássia do lavandeiro, né? De lavar nossas vestes, de tirar nódoa, a mancha, a mácula. Não pode haver nenhuma fagulhazinha de um cisquinho de sujeira.
Então, a gente tem que ter essa exigência, sim, porque para ser um sacerdote, para ser um crente comum aí, tipo, viver de qualquer jeito, ó. Mas para nós, não. Para nós, o Senhor exige, ele exige que os sacerdotes ministrem no altar limpos, purificados, não pode ter defeito. Então, ele não aceita, né? Então, a gente tem que realmente, nós fomos constituídos nação de reis e sacerdote, né? Um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, nós estamos nessa purificação. Nós estamos verdadeiramente... Ai, minha filha está aí. Oi, Jô. Beijo, beijo, minha filha amada. Então, assim, estou muito feliz, porque eu acredito, né? As lives, elas dão esse feedback, elas reverberam, né? E a gente está aqui para convidar vocês, eu e o pastor Ivani, para estar conosco em Goiânia, se unindo com a gente nesse tempo de limpeza, de purificação, né? Vamos amadurecer, vamos crescer, vamos limpar nossas águas. Você não pode fazer presencial, faça online. Se você conhece alguém de Goiânia que não sabe desse treinamento, não sabe dessa escola, mande essa live para ele, tá? Porque a gente vai estar dando as informações, né? Dos dias que vai ser feito, os horários, já falei, 7 a 10, às 19 horas. No sábado terá o café e à noite, às 19 horas. E no domingo, encerra pela manhã. Nós vamos começar às 9 da manhã, esperamos meio-dia, já está encerrando o nosso treinamento, né? Do apostólico e profética, uma escola apostólica e profética mesmo, é um treinamento de guerra, né? Mas faça sua inscrição online, porque você vai receber, né? Tudo que está sendo derramado será derramado lá, né? As unções, atos proféticos que vão ser feitos, palavras, decretos que vai ser liberado ali em Goiânia pela vida do apóstolo Léo, né? Eu creio que o café da manhã será algo poderoso, que vai gerar uma unidade. Isso, Sueli, manda mesmo. Sueli está falando aqui para mandar, manda para sua amiga de Goiânia, manda para os irmãos de Goiânia, porque Goiânia é uma chave. Quando eu vi aquela chave de ouro descer do céu, pastor Ivani, eu tive certeza que Goiânia é uma chave, porque foi com ela, foi com Goiânia que foi aberta para as águas se encontrarem, né? E agora, outro passo importantíssimo será em Goiânia limpar as águas amargas. Então, conto com você, orem por esse treinamento, a gente tem orado pela vida da pastora Ivani, cubra ela, cubra a ABSCU, né, Ministério Reconciliar, toda a sua equipe, né, que tem gerado. A gente sabe que tem batalha espiritual, a gente não vai falar aqui disso, vamos falar das bênçãos, da vitória, porque o mais importante é que o Eterno vai fazer ali em Goiânia nesses dias. Amém? É isso que a gente crê. Eu vou pedir que a pastora Ivani ore. A gente vai orar juntas. Eu quero estar orando com ela. Aba School com 2B, tá, querido? Aba de pai. Aba de pai, School. Aba School. A gente vai escrever. Pode deixar que a gente vai escrever aqui. O endereço, nem eu sei direito. Eu sou meio... A gente vai colocar, tá? Na nossa rede social aí o endereço. Vou colocar nos comentários. Assim que eu salvar isso, Aba School, Ministério Reconciliar. Orem. Aí a Gabi que está aí, olha, a Gabriela que está colocando ali. Isso, Gabi, obrigado por colocar. Vamos orar. Peço que todos orem pela pastor Vani Albuquerque e Gabriela, que está ali ombro a ombro com ela, sempre lado a lado, por todas as ovelhas dela, pelo ministério. Né? A gente tem estado aqui nas torres todo dia orando também. Amém? Vou pedir que ela ore por esse... Não pelas pessoas que estão na live, mas pelo treinamento, pelo que Deus vai trazer algo muito maravilhoso nessas águas purificadoras de Goiânia para o Brasil. Eu tenho certeza disso. Amém? Amém? Quiser falar mais alguma coisa,
Você tá? Eu fico muito feliz, apóstola, desse tempo, né? Nós sonhamos com esse tempo. E eu creio que é o Senhor que está preparando ele, vai ser algo novo para um treinamento, a abrirmos para uma mentalidade, né? Um posicionamento de guerra, porque não tem como você ir para a guerra. Eu vejo muitas pessoas que querem ir para a guerra e querem as armas, mas apanham das suas armas, porque nem sabem usar as armas. Eu sou Meu filha de Deus. militar, eu sou filha de Uau. militar, meu pai era capitão, e eu sei disso, que para você às vezes o seu problema, você está apanhando, nem é de demônios, não é do inimigo, você está apanhando das suas armas que você não sabe usar. Então, o treinamento ele é muito importante para você aprender a usar as suas armas de guerra. E o Senhor está liberando nesses dias armas de guerras para nós. Nós precisamos passar por Uau. treinamentos. Assim como o Senhor tem dado armas para o ministério de vocês, para muitos ministérios. Então, é um tempo de nós estarmos nos alinhando nisso. É muito importante. Então, eu quero convidar essas pessoas que venham de coração aberto, venham prontos para aprender. E creio, espere Isso do mesmo. alto. Não espere da apóstola Nelva, não espere do apóstolo Léo, É isso espere do mesmo. Senhor. Porque nós somos Meu portais. Deus. Nós estamos aqui para trazer um alinhamento para o reino, porque nós cremos que o Senhor está vindo nos buscar. Nós vamos subir com eles. Aleluia. Amém? Olha, e é isso mesmo, né? O Senhor não, ele une pessoas com propósito, né? Ele une propósito. Então, Deus colocou no coração da pastora Ivani, nos uniu, vamos ali, né? Com esse propósito de limpar essas águas, de aprender, de ensinar, de receber também, né? Então, a gente tem que ir com esse coração mesmo, né? De receber, né? De receber do Senhor, né? E é isso mesmo, pastor Ivani. É isso aí. Estamos juntos pelo reino, pelo nosso Machia, por Yeshua, né? Para que o Senhor venha logo limpar nossa nação, governar nossa nação, desça sua justiça, estabeleça o seu governo na terra, né? Vamos orar? Vamos. Amém. Pai, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos te louvar e te agradecer nesta noite, Senhor, pelo grande portal chamado Sim, Jesus Jesus. Cristo, Senhor, que nos une ao Aleluia, Pai, Deus. Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos, ó Deus, que o caminho está sendo aberto, Senhor, para Goiânia, sim, Pai, meu para um Deus. novo Sim, tempo, Jesus. Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja agora alinhando os nossos anjos ministeriais, Pai, que eles Alinha sejam mesmo. posicionados e os Sim, meu escudos sejam Deus. levantados, Pai. Aleluia, E a chave Jesus. de Goiânia, Senhor, esteja aberta para tudo aquilo que está no Sim, centro meu do Deus. teu Sim. coração. Que somente a tua Aleluia, vontade aleluia. seja estabelecida neste Aleluia, lugar. Jesus. E que os Sim, meu portais Deus. eternos se levantem as tuas cabeças para Amém. Em receber nome de o Rei da Jesus. Glória, o Rei da Ora, Glória, Jesus baxere, Cristo, cantarabana, nosso Senhor. Nós nos sarabassu. posicionamos agora para nos alinharmos, Alamante, Senhor, em harmonia ao sim, Senhor. E Jesus. Sim, sabemos, ó Deus, que Jesus. há um desenho, há um Sim, meu propósito. Deus. Há Sim, um propósito para verdade, nós aqui Deus. na terra. Nos Eu posicionamos creio, agora no Jesus. poder e autoridade do nome de Em Jesus. nome de Que seja Jesus. feita a tua vontade nesta Amém, cidade. Jesus. Sim, Em meu nome Deus. de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós levantamos agora, Pai, essa live, levantamos a vida da pastora Ivani, toda a sua equipe, levantamos as suas ovelhas, levantamos cada homem, cada mulher que está aqui nessa live, Pai, agora, oramos por cada família, oramos pelas áreas, Senhor do matrimônio, oramos pelas finanças, oramos pela saúde, pelos ministérios, pelo relacionamento, Senhor, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, Pai, as famílias curadas, as águas, toda a amargura, toda a depressão, toda a tristeza, Pai, que seja limpa dos ventres, Senhor, Senhor, do gerar, Senhor, que seja purificado agora. Nós nos elevamos até o trono do Cordeiro. Pedimos, Senhor, que passa pela purificação. Pedimos que o Senhor nos purifique, a intenção do nosso coração. Purifica, nos alinha com a tua vontade, Senhor, cada um que está aqui. Meu Deus, aqueles que estão doentes, que estão com problema de enfermidade,
enfermidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora mesmo, nós nos apresentamos diante do Senhor, pela igreja de Goiânia, pela igreja brasileira. Te pedimos, Senhor, que o Senhor traga esse alinhamento, que só o Senhor sabe fazer, que só aquele anjo com prumo, que tem a vara de medir, pode fazer esse alinhamento. Senhor, só o Senhor pode visitar agora cada lar, cada família, cada ministério. Meu Deus, meu Pai, trazendo um crescimento, alinhando os pés, alinhando a mente, alinhando os corações, Senhor, entendendo esse chamado, Pai, na cidade de Goiânia, para esse tempo, meu Deus, meu Pai, para que as águas sejam limpas. Ore cantarabassure que arabai, recataramassure canterei, aramassubeguei aramassore. Papai querido, que o príncipe da cidade de Goiânia, Pai, que os anjos territoriais de Goiânia já comecem a se posicionar na terra, nos reinos, na água, no fogo, no ar, já começa a tomar suas posições agora, já preparando, já, Senhor, meu Deus e meu Pai, limpando, protegendo ali, Senhor, ministério, meu Deus e meu Pai, aba escuro, Senhor, ministério reconciliar, meu Deus, meu Pai, limpando toda a sujeira, limpando toda a imundícia, limpando toda a feitiçaria que estava reverberando nas portas da tua filha, agora mesmo, em nome de Yeshua, nós entregamos para ser queimado, para queimar, Senhor, no fogo da purificação do Cordeiro, nós declaramos os caminhos, Pai, deste ministério livre e limpo, Senhor, para que haja crescimento, para que haja ativação, para que haja, Senhor, um novo tempo e uma nova estação. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, cada ministério que está aqui conosco, cada pessoa que está aqui, cada vida que está aqui, Senhor, seja nos negócios, seja no seu empreendimento, no empreendedorismo, na empresa, Pai, agora visitando com seus anjos pessoais, visitando cada família, cada lar, removendo todos os marcadores de destruição de Astarote, todos os marcadores de Jezabel, todos os marcadores de Tênis, todos os marcadores de Lilith, seja removido agora, passado pela unção da purificação, queimando, queimando, queimando todo o encantamento que está reverberando, Pai, nas portas, nas 12 portas agora, pedimos uma limpeza e uma purificação. Em nome de Jesus, toda a poeira, toda a cinza delas, Pai, nós te apresentamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda a energia que reverbera aí na cidade de Goiânia, que vem por debaixo, pelos rios, que vem pelas águas, que vem, Senhor, pelos ares. Papai querido, te apresentamos e declaramos que será um tempo, Senhor, de muita glória e de muita vitória, que a conquista que vai ser estabelecida ali vai reverberar, esparramar para o Brasil todo, para as nações da terra, em todo lugar. Onde tiver um cidadão de Goiânia vivendo, ele vai receber, Senhor, e um brasileiro também, que estiver morando fora, vai receber dessas águas vivas, dessas águas limpas, dessas águas que saem do teu trono. Pai, vai ter milagres, vai haver as maravilhas do Senhor nesse tempo. Nós declaramos, Senhor, as 12 portas de Goiânia sendo restauradas, para que entre o Rei da Glória, para que ele seja entronizado em nome de Yeshua, e as águas do norte e do sul possam se encontrar, mas não amargas, não cheias de fel, mas com águas vivas e limpas, Senhor. Nós queremos, Senhor, liberar a movimentação dos anjos, dos nossos anjos ministeriais, do anjo do Aba, do anjo da Igreja Betel, onde vai ser, do anjo do ministério, Senhor, do CTG Guerreiros, que os nossos anjos, que a nossa tríade trabalhe em favor, Senhor, da cidade de Goiânia, em unidade. Declaramos unidade, unidade em cada casa, unidade nas famílias, unidade no ministério, unidade nas empresas, na sua empresa. Declaramos unidade em nome de Jesus, e que seja destruído, passado pelo fogo, toda a competição, toda a inveja, todo o ciúme,
todo aquele último pecado que a pastora Ivani falou de Cobiça. ganância, não de cobiça, seja passado pelo fogo agora. Em nome de Jesus, passamos o pecado da cobiça. Nos apresentamos para ser julgado por este pecado de cobiça diante do tribunal dos 24 anciãos, para que seja queimado com os nossos ossos, com as nossas partículas, com os nossos nervos, tendões, articulações, nossos órgãos vitais, o cérebro, o coração, o pulmão, o fígado, o rim, o pâncreas, Senhor, nossas glândulas, Senhor, o nosso útero, o intestino, seja tudo passado pelo fogo, nossas 7 glândulas, nossos 5 sentidos, passando pelos 7 chifres do cordeiro de fogo, pelos 7 olhos de fogo do cordeiro que percorra toda a nossa terra. E veja se há em nós algum caminho mau, Senhor, e fala para nós aonde está a acusação, Senhor, onde estão as clipar da nossa alma. E por fim nós pedimos aos 7 tochas de fogo, aos 7 espíritos de Yeshua, para queimar tudo, passar tudo pelo fogo. E os nossos anjos ministeriais recolham toda a cinza e levam para o lugar de purificação. Declaramos que haverá cura física, cura de enfermidade, cura financeira, liberar, como houve aqui em Curitiba, que pessoas receberam financeiramente milagres financeiros. E houve, Senhor, uma ativação financeira, e assim também vai ser em Goiânia. Pai, a medida será, Senhor, boa, a recalcada, a sacudida e a transbordante. As 4 medidas do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Eu Deus. creio. E que venha sobre Goiânia uma unção para emendar vidas quebradas. Ai, Deus, eu recebo, eu creio. Em nome Vem de Jesus. mesmo. Vem mesmo, Jesus. Vem Amém. mesmo. Amém, queridos. Shalom. Obrigado, pastor Ivani, por você ter escutado a voz do Eterno e ter feito esse convite e abrir, né, a sua equipe, a sua igreja, a sua casa para mim, que vou estar lá esses dias com você também. Né? Obrigado por esse amor, porque é isso que o reino de Deus precisa, pessoas com coração realmente, né? Um coração generoso, um coração amoroso. E a palavra do Eterno diz que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria porque o amor de muitos ia esfriar. E nós não queremos deixar esse amor esfriar. Queremos ter um coração queimando de amor pelo Senhor e uns pelos outros. É isso que a gente tem pedido para o Senhor. Amém? Amém. E nós vamos ver a cura da nossa nação através da unidade. Eu creio nisso. Eu creio. Amém? Amém. Um beijo, espero todos vocês lá. E a gente se encontra em Goiânia. Shalom, shalom, querido. Shalom. Tchau, tchau. Amém.